Vamos tentar produzir este vídeo para responder a questão que eu apresentei para vocês na última interação. Como explicar as duas pronúncias, a pronúncia restaurada e a pronúncia tradicional. Bem, começando pela pronúncia tradicional, já que se trata da pronúncia que adotamos como falantes de língua portuguesa para aproximar os valores das letras latinas, né, aos valores da pronúncia em português. Então, o alfabeto, já conhecido por vocês, não traz grandes novidades. A pronúncia tradicional corresponderia, portanto, à língua latina lida ou pronunciada como se fosse a própria língua portuguesa, com algumas ressalvas, algumas exceções que vocês devem ver no livro-texto, como, por exemplo, os ditongos AE, que se transforma em E, e OE, que também se transforma em E, na evolução. Há também o encontro entre a consoante T e a vogal I, que em muitas palavras, como nascio, tem essa pronúncia sibilante em vez de natio. A pronúncia restaurada serve exatamente para contrastar a nossa pronúncia tradicional. Essa pronúncia teria sido adotada pelos linguistas a partir de um estudo sobre a prosódia latina e a presença de alguns vocábulos em línguas germânicas que trazem valores correspondentes ao que seria a pronúncia antiga dos romanos. Essa pronúncia antiga corresponderia a uma pronúncia que, para explicar a vocês melhor, eu vou ler uma passagem desse livro de Hans Joachim Sterck, A Aventura das Línguas, para que vocês tenham um elemento de reflexão. O título é Como Falavam os Romanos. Com certeza, várias pessoas já se perguntaram se um estudante de hoje lesse em voz alta um texto em latim clássico e um romano dos tempos antigos o ouvisse, será que ele reconheceria de imediato sua língua e entenderia o texto? Ou será que os romanos falavam de maneira bem diferente? Os franceses, por exemplo, escrevem de um jeito que não corresponde totalmente à sua pronúncia. Como poderíamos, por exemplo, saber se César pronunciava o seu nome César ou César, e se Cícero se chamava Cícero ou Cícero, K ou C, ou ainda algo diferente? Os franceses pronunciam um C diante de E ou I como um S surdo, assim como nós na língua portuguesa. Os italianos como T, aquele exemplo que eu acabei de enviar a vocês em latim, correspondente ao italiano moderno. Os espanhóis como T interdental, como no inglês that e teeth. Em algum momento deve ter ocorrido este abrandamento do K para um som sibilante em épocas mais recentes. O Cícero já falava assim.
Como vimos na leitura, a reflexão é interessante, a pergunta é interessante. Como falavam os latinos? Também há que se ressalvar de que a língua latina não era falada de modo homogêneo por todas as classes, nem por todo o Império Romano. Havia um latim asiático, um latim africano, um latim ocidental e um latim oriental, vamos dizer assim, para pensarmos de forma mais abrangente. Mas do ponto de vista das classes, existiria um latim considerado o latim clássico e um latim vulgar. Este, por sinal, esse latim chamado vulgar, que também seria uma forma genérica de conceber várias formas de falar, ou vários falares, teria sido aquele a partir do qual as línguas modernas teriam se derivado. Então, o que o texto procura explicar é a existência de que, no latim moderno, conforme cada língua, a francesa, a italiana, a espanhola, a portuguesa, há uma pronúncia tradicional correspondente. No que diz respeito a nós, adotamos uma pronúncia tradicional em português, quer dizer, aproximando os valores da pronúncia latina aos valores da pronúncia da língua portuguesa. A pronúncia restaurada, por sua vez, como o próprio nome já está dizendo, se trata de uma recuperação de um falar antigo que jamais teria sido gravado, a não ser na forma prosódica presente na poesia metrificada, considerada clássica. Um estudo aprofundado levou a crer que, do ponto de vista das vogais, por exemplo, ditongos como ae e como oi teriam uma pronúncia ditongal. E na evolução dessas línguas nos vários romances, esse ditongo teria sofrido uma monotonguização, tornando-se uma vogal apenas. No que diz respeito às consoantes, a presença de vocábulos, como no exemplo, o vocábulo César, assim em português, pronunciamos o nome que seria escrito com as letras C, o ditongo AE, a consoante S, a R. E na pronúncia restaurada ficaria Caesar. Na nossa pronúncia tradicional, pronunciaríamos César. Lembrar que a consoante S intervocálica em latim mantém o valor S. Em português, a consoante S intervocálica mantém o valor Z, né? Então, para concluir a nossa explicação, diríamos que a pronúncia restaurada salvaguarda uma pronúncia que é hipotética, mas com grandes evidências de que ela existiu, principalmente por conta da existência de vocábulos na língua alemã, ou germânica, no caso. No caso da pronúncia tradicional, teremos, então, essa aproximação com a língua portuguesa. Então, letras como a letra C e a letra G, antes de E e de I, teria o valor GG e CSI, como na palavra Cícero. Na pronúncia restaurada, essa palavra seria Quíquero.